Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês. Na verdade, eu quero dar dicas práticas sobre alimentação. Mas é a alimentação, não é a dieta em si, mas sobre alimentos, determinados alimentos que a gente até muitas vezes está consumindo. Mas a gente pensa assim, às vezes a gente está consumindo, mas está consumindo da maneira errada. Que ao invés de eu ser beneficiada pelo aquele alimento, eu estou perdendo o nutriente daquele alimento, eu não estou fazendo as coisas corretas. Então eu selecionei alguns aí que a gente vai falando, e aí é importante. Para que é importante isso? Porque muitas vezes nós gastamos dinheiro com um suplemento top do top na menopausa, porque esse suplemento vai resolver o seu problema, ou até mesmo um alimento super caro, né? E eu escuto muito isso. Nossa, Catarina, dieta, mudança de hábito é muito caro. Na verdade, não é caro. Na verdade, a gente tem que saber o quanto a gente pode se beneficiar de um alimento, muitas vezes um alimento simples que tá ali, mas que ele tá lotado de compostos, de substâncias interessantes, e aí a gente acaba gastando dinheiro com o suplemento caro e não dando valor, ou se está usando da maneira errada. Então, é sobre isso que a gente vai falar, desmificar algumas coisas que, inclusive, falam de alguns alimentos. Aí, às vezes, a gente vê na mídia, tal alimento é ruim, não é saudável mais, agora tem que trocar pelo outro, porque esse já não é mais. E muitas vezes não tem nada a ver, não é por aí o caminho. Então, nós não vamos falar aqui sobre dieta, sobre suplementos, né? Dosagem, nada disso. Nós vamos falar exatamente sobre essa prática do dia a dia, quando a gente usa um alimento que a gente escuta, tal alimento é ótimo, mas será que esse alimento é legal fazer cozido, assado, no calor, sem calor? Será que a maneira que eu estou usando esse alimento está sendo correto? Porque senão eu vou acabar perdendo aqueles benefícios que aquele alimento pode ter. Então, bora lá conversar sobre isso? Para começar, eu quero falar com vocês sobre um alimento que é super fácil para a gente estar colocando no nosso dia a dia, que é barato, fácil e para a gente se beneficiar aí com os sintomas da menopausa. Na menopausa, o que a gente começa a observar, meninas? A gente começa a ficar mais ansiosa, mais compulsiva. O nosso corpo, ele aproveita mais as coisas e a gente forma mais gordura na menopausa. É muito comum ter problemas digestivos, aquela sensação estufada, gases, né? Então, porque as enzimas nossas vai caindo, o poder de digestão enzimático ali dentro do nosso estômago vai diminuindo. Então, a gente pode se beneficiar muito com um alimento que é o limão. O limão é um alimento muito interessante e até tem um estudo mostrando, do estudo com o chá preto adicionado limão, né? Então isso foi com chá, mas aí a gente pode transportar isso para consumir, colocar o limão na nossa dieta. Então
tomar ele antes das refeições, né? Então, o estudo mostrou que quando eu adicionava, por exemplo, o chá preto com o limão, eu tinha eu melhorava toda essa parte digestiva, a glicemia, que é muito comum na menopausa, alterar, levar uma diabetes, né? Quando eu adicionava o limão nesse chá, eu melhorava a glicemia, né? Então, esse efeito da acidez do limão, ele faz, ele diminui, né, a ação aí de uma enzima amilase que degrada o amido. E aí o que acontece? Então eu demoro mais para ser absorvido aquele alimento. E com isso vai me dando aquela sensação de saciedade. Então eu fico mais tempo saciada. Então, provavelmente, o que os estudos mostram que esse efeito aí é observado, né, por essa, também, aí, além do limão, que a gente tem essa, digamos assim, esse efeito na saciedade, assim como também no vinagre, que aliás tem um vídeo meu aí também, falando sobre a ação do vinagre, por conta desses alimentos terem essa acidez, né? Então ele faz esse pH aí do estomacal ficar mais ácido, né? Então eu melhoro esse processo aí da alimentação, então eu tenho uma saciedade maior, eu fico mais saciada, eu absorvo menos. Então, por exemplo, eu vou comer agora um carboidrato, um doce, um bolo. Quando eu consumo, por exemplo, o limão e até mesmo a vinagre, algo ácido, né? Mais ácido, eu retardo aquela entrada daquele excesso de glicose chegando, daquela absorção rápida daquele alimento. Então eu não vou absorver tanto aquele alimento. Então é uma dica aí muito interessante para vocês estarem colocando, né? Mas Catarina, quanto tempo, né, eu posso consumir? Imediatamente. Então, por exemplo, eu vou tomar café, tô ali na mesa, eu pego uma colher de limão ou o vinagre e tomo. E aí eu já vou ter o benefício. Aí eu vou tomar meu café, ou eu vou comer, ou lanchar, enfim. Então eu posso estar usando essa estratégia nas refeições. Eu vou comer, eu tomo. Eu vou comer, eu tomo. Então é bem interessante aí na menopausa, porque vai melhorar tanto a parte digestiva, aquele estufamento, e a absorção aí desses alimentos, para que eu não aproveite tanto eles aí transformando em gordura. E aí, um outro alimento que é interessante a gente observar é o chocolate, mas é o chocolate à base de cacau. Inclusive tem um vídeo aí meu que eu já falei sobre o chocolate também. O chocolate, ele tem vários benefícios, que é um alimento muito poderoso para a gente estar adicionando aí, né? Que seria o cacau, né? Então, o chocolate, 60, 70, 80% de cacau. Então, é muito interessante a gente estar adicionando aí na nossa alimentação. Então, esse cacau, ele tem flavonoides, né? Então, ele tem flavonoides, ele é rico em potássio, então ele vai ajudar também naquela retenção de líquido que acontece na menopausa. Ele tem teobrominas, ele tem vários compostos de flavonoides, e ele, sabe o que ele é rico também, meninas? Em magnésio. Ele é riquíssimo em magnésio. E o magnésio, a gente também já falou sobre ele, que ele é extremamente importante aí. Então ele vai sinalizar muito, o cacau, a melhora da nossa serotonina, né? Então a gente tem um neurotransmissor que, quando ele está baixo, a serotonina, a gente fica triste, a gente fica com mais propensão à depressão, mais compulsiva, vai afetar o nosso sono, alteração de humor. E o chocolate, ele pode melhorar porque ele tem uma quantidade muito grande de magnésio aí. Então às vezes a gente
como eu falei, eu preciso tomar o suplemento tal e não sei o que, e às vezes a gente tem um alimento ali, porque quando você tá comendo o cacau, você não tá comendo só o magnésio, né? Você tá comendo os flavonoides, antioxidantes, várias coisas aí que vai ter uma ação. E tem aí estudos, por exemplo, mostrando que 10 gramas do chocolate amargo, 70% de cacau, essas 10 gramas corresponde aí 2 quadradinhos ali, já tem efeito, sabe aonde também? Na pressão arterial, que é um sintoma da menopausa, que também a gente fica mais suscetível a ter aumentos de pressão. Então, essa quantidade, 2 quadradinhos, tem um efeito bárbaro aí na pressão alta, né? Nesse processo todo aí cardiovascular. E o cacau também, ele vai melhorar muito a irritabilidade, por exemplo, ele ajuda também muito naquela socialização, né? Ele melhora o humor, então aquela socialização com as pessoas, então ele tem esse lado aí todo pensando de você estar bem, né? Com as outras pessoas. E aí o que perde o cacau, que não tem uma absorção? Quando eu jogo o cacau, por exemplo, com adoçante. O adoçante, ele interfere então não adianta eu comprar um cacau lá, light, diet, né? Que vai ter adoçante, porque ele interfere nessa absorção dos compostos ali. Então é interessante que eu consuma o cacau mesmo, né? E observar também esses polifenóis, para eles poderem entrar dentro e a gente ter esses benefícios, é importante a gente ter um ambiente bacteriano saudável. Então a gente tem que cuidar do nosso intestino, porque eu posso estar comendo cacau, mas eu não estou sendo beneficiada por esses efeitos positivos aí do cacau, porque eu tô com uma disbiose, uma alteração de bactérias ruins, eu tô colocando muitos alimentos ruins para as minhas bactérias, né? Então eu preciso melhorar aí o meu ambiente bacteriano. E o cacau será, por exemplo, se eu aquecer esse cacau, né, em altas temperaturas, né, será que eu vou perder esses efeitos de antioxidante, esses nutrientes que eles têm, que o cacau tem, né, todo esse benefício que ele vai fazer aí na menopausa? Será que o aquecimento piora o cacau, piora e eu não vou ser beneficiada? Bom, então o que os estudos mostram aí pra gente, né? Submetido a uma temperatura, por exemplo, de 90 graus aí, praticamente 90 até 100 aí, praticamente eu não perco absolutamente nada. Então, quando eu vou fazer uma preparação, uma receita com essa temperatura, eu não perco essas propriedades do cacau. Já, porém, a partir lá de 120 graus, né, de 100 para frente, eu vou perder os compostos fenólicos, essa ação que o cacau vai me dar. Então, olha a importância da gente saber, porque como eu falei para vocês, às vezes eu tô consumindo o cacau, mas eu tô jogando lá em altas temperaturas, eu tô jogando no bolo que sofreu lá, assou em 180 graus. Eu derreti na panela ali a uma temperatura muito alta, né? Então, isso vai fazer sim eu perder. E aí, todo aquele benefícios que eu poderia ter do cacau, eu perdi. Então, por isso que é importante a gente entender essa parte de técnica dietética, para a gente se beneficiar daquele alimento, né? E aí, o que o chocolate ele pode te dar de efeitos colaterais, que a gente também tem que pensar, né? Porque nem tudo que é saudável é bom para todo mundo, a gente sabe disso, e tudo em excesso é ruim e tudo diminuído também é ruim. Eu tenho que ter um equilíbrio, né? Então, o que o cacau ele pode provocar assim de sintoma? Dor de cabeça.
pessoas que têm enxaquecas, né, ele pode piorar a dor de cabeça por conta de uma substância que é a tiramina, e aí que o cacau contém, e que é uma substância que pode levar a dor de cabeça. Então, vamos imaginar, eu tenho uma enxaqueca, uma dor de cabeça, eu tô me entupindo de cacau, né, chocolate. Então, pode ser que essa tiramina aí esteja provocando essa dor de cabeça em você. Então, é importante observar que para aquela pessoa que tem dor de cabeça, não vai ser interessante eu orientar o cacau, porque eu vou piorar a dor de cabeça dela, né? Então, mas o cacau, se eu não tenho dor de cabeça, ele é uma estratégia, meninas, muito interessante pra gente estar jogando. Mas como eu falei, não é o chocolate cheio de açúcar lá, não. Eu tenho dificuldade em comer o cacau. Começa com 50, 60, vai, sabe? Você vai mudando o hábito e aí você vai adicionando esses alimentos. Esses compostos aí, você vai mudando o teu paladar, e aí você vai percebendo que daqui a pouco você tá comendo sem e tá tudo bem, mas tem que mudar o paladar, e aí vai dar resultado. E aí, uma outra coisa que eu queria conversar de um alimento com vocês também, né? Não sei se vocês já ouviram falar de uma substância que chama-se lectina. Lectina está presente em vários alimentos de origem vegetal. As lectinas estão muito presentes em grãos, então é como se fosse uma capinha que tem nos nossos grãos, que o tomate vai ter também, a quinoa, vamos imaginar aí feijões, legumes, por exemplo, berinjela, tomate que eu falei. Então eles têm uma pelezinha, uma película que é a proteção do vegetal, né? Então vem chuva, vem praga, vem não sei o que, ela se protege com essa película, então ela desenvolve essa proteção do vegetal. Só que em altas quantidades para o nosso corpo, quando a gente começa a comer, ela é ruim. Ela pode causar intolerâncias em muitas pessoas. Tem pessoas que são muitos sintomas que está apresentando, às vezes é um excesso de lectina que está entrando ali na alimentação do dia a dia, porém super saudável, mas a lectina levando à doença. E aí a gente precisa retirar esses excessos de lectina, né? Então eu posso, por exemplo, assim, ter dores de estômago, inchaço, síndrome do intestino irritável, né? Aquele intestino que não tá legal, tá tudo inflamado lá dentro, né? Dependendo da quantidade, inclusive a piora no aumento de peso, né? Pode estar sendo por um excesso de lectina aí. Então é importante a gente também observar esses alimentos vegetais que são super saudáveis, que a gente tem que estar colocando na nossa alimentação, mas muitas vezes a gente está tendo um excesso disso e não está sabendo fazer o alimento para retirar aquele excesso de lectina. E aí eu escutei esses dias na mídia, que talvez muitas de vocês podem terem escutado, falando da aveia, né? Falando assim, aveia, condenando a aveia, né? Dizendo que a aveia é um alimento agora ruim, que vai levar diabetes, que tem muito carboidrato, que a aveia, ela tem muita lectina, por isso que ela não é um alimento ruim, por isso que ela é um alimento ruim. Enfim, metendo pau na aveia como se fosse o alimento pior dos piores. E aí eu escutei alguns profissionais na mídia falando isso. Então eu quero dar uma dica aí para vocês, quando vocês escutarem isso, alimentos que a gente fica assim, né? Assim como eu escutei da margarina também. Nossa, a margarina agora é boa, todo mundo tem que comer margarina, né? Então é muito perigoso isso, porque às vezes existe, infelizmente, alguns profissionais que querem se promover, né? E aí para armar, chamar atenção, falam essas coisas.
mas isso não é verdade, né? Então, a aveia, ela não é esse alimento ruim que apareceu aí na mídia, muito pelo contrário, ela é maravilhosa e a gente deve sim colocar. E aí, eu falei das lectinas, porque das coisas que esse alimento é ruim por conta das lectinas. Aí eu fui pesquisar e, na verdade, o que acontece? A aveia, ela é o grão, né? Como eu falei, todo grão tem a lectina, mas a aveia, para ela chegar naquele estado ali do floquinhos, né? Da aveia em si, esse grão, ele é passado por altas temperaturas, tá? Para remover ali a casquinha, para remover as coisas que não são interessantes aí da aveia. Então, nessa alta temperatura, que é uma temperatura acima aí de 105 graus aí, ela destrói as lectinas. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um feijão que tem lectinas, né, que a gente sabe que o grão vai ter lectina, uma das coisas que vai destruir essas lectinas é o cozimento. Quando eu cozinho lá meu feijão na panela de pressão, essa alta temperatura, eu tô tirando, né, essas lectinas que fazem mal pra gente. E a aveia acontece isso também. Então, ela não tem lectina. Por quê? Porque a lectina que ela tinha, ela foi perdida nesse processamento aí, retirando nessa alta temperatura que foi submetido a aveia para chegar nos mercados. Então, ela não tem. E ela continua sendo boa, sim, para diabetes, ela é fantástica, ela tem um poder aí, assim, maravilhoso, assim, várias coisas. É um alimento que vai ajudar, ela é rica em triptofano, vai aumentar, vai ajudar na melhora da nossa serotonina. É um alimento rico em fibra, é um alimento rico em silício para nossa pele, para o nosso corpo como um todo, para o nosso colágeno. Então, tem vitaminas, tem minerais, ela atua nas doenças cardiovasculares, como diabetes, na saciedade, no nosso intestino. Então, ela tem inúmeras de coisas interessantes aí, né? E qual, Catarina, que é a melhor aveia para a gente estar consumindo? O farelo da aveia, né? Então, o farelo da aveia, ela vai ter todas essas propriedades aí e tem uma alta concentração de betas-glucanas, que são substâncias muito interessantes para estética, para as doenças cardiovasculares, para um monte de coisas, para essa coisa da saciedade. Então, para regular o intestino, como eu falei. Então, essas betas-glucanas são fantásticas e é no farelo da aveia. E aí eu posso comprar, por exemplo, aveia em flocozinho e eu posso triturar ali também no liquidificador. Ali eu vou estar tendo esse farelo da aveia. Então, quando a gente pensa na aveia com essa ação cardiovascular, melhor é o farelo. Porque às vezes a gente está consumindo outros tipos, né? A farinha, enfim, e aí eu não vou ter esse benefício que de repente o farelo da aveia teria comparado com um outro tipo de aveia que eu tô consumindo. Então, é muito interessante aí. Então, bora lá, não acreditar em tudo. Sempre tudo que vocês escutarem, vamos se informar com outros profissionais para ver se realmente aquela informação tá ligado, porque às vezes a gente deixa de consumir um alimento porque viu o profissional falando e aí muitas vezes a gente tá deixando de se beneficiar daquele alimento. E um alimento que eu queria falar aqui com vocês também, que é um alimento muito bobinho para muita gente, que não valoriza ele como ele deveria ser valorizado, é o chuchu. Mas, Catarina, o chuchu, meninas, o chuchu, ele tem muitas coisas interessantes aí para a gente estar colocando na nossa alimentação. O chuchu, nós podemos comer ele inteiro, na íntegra, né? Com casca, com semente. Então,
comer a casca do chuchu, quando ele está aqui no vivinho, né? Que daí eu cozinho ali, eu como a casca, assim como também eu posso comer a semente do chuchu. Então, tanto a casca quanto a semente são excelentes para pressão, para reduzir a pressão alta que acomete nós mulheres na menopausa. Então, eu tô com pressão alta, vai ajudar demais eu consumir o chuchu da maneira inteira. A semente do chuchu, ele tem ação, por exemplo, lá nos nossos micro-organismos, estafilococos, que são compostos que estão lá no nosso intestino, que prejudica a gente. E a semente do chuchu, ele tem ação nesses micro-organismos aí, que tem uma ação em lesar o intestino, né, quando eles estão altos. Então, quando eu consumo a semente, eu diminuo esses micro-organismos, estafilococos, melhorando a lesão lá do meu intestino. Olha que coisa. E um alimento barato, né, fácil de encontrar, que tá aí nos mercados, e a gente não valoriza o chuchu. Por isso que eu trouxe o chuchu aqui para conversar com vocês, a importância de um alimento simples e barato, que a gente vai ter benefício no intestino, na pressão, né? Então, as folhas do chuchu, elas também podem ser usadas como chá, né? Eu posso fazer um chá de folha de chuchu. Eu vou ter ali compostos fenólicos, vários nutrientes, ação diurética na pressão, flavonoides, eu vou ter antioxidantes, eu vou ter uma ação anti-inflamatória, aí por conta desses compostos fenólicos aí que a gente tem, e essa ação antihipertensiva com o chuchu. Então o chuchu eu posso consumir a casca, eu posso consumir a semente, aquele brotinho, né, que tá ali, o chuchu como um todo, da melhor maneira possível. Então, as folhas do chuchu, né? Então, pensou aí em doenças cardiovasculares, em pressão alta que acomete nós mulheres na menopausa? O chuchu pode ser interessante. E aí, um outro alimento, azeite de oliva. Azeite de oliva, eu já até tenho um vídeo aí sobre ele tem vários compostos maravilhosos, né, que a gente deve estar usando. O que é importante quando eu tô para escolher o meu azeite? Ir lá no mercado e procurar uma acidez 0,7, 0,8, 0,5, 0,7, até 0,8 aí. Isso significa que a extração foi feita não por um aquecimento, né? Foi feita essa extração a frio, sem o aquecimento. Então, isso garante uma maior quantidade de compostos fenólicos desse azeite. Azeite 100% puro, ele não vai estar misturado com outros óleos, né? Que normalmente a gente vê. Então, ele vai estar ali o azeite, né? Puro. E temos também o azeite aí com misturas, que a gente sabe que mistura com outros óleos, então com outros óleos em geral, né? E aí esse refinamento aí, ele já vai ser pobre nesses compostos fenólicos que a gente quer. Então esses compostos fenólicos, eles vão dar o poder nutricional de proteção contra a doença. Então quando a gente pensa assim num azeite para melhorar aí, para ter esses compostos fenólicos, é importante a gente observar se ele é puro, né, a temperatura ali dele que ele foi submetido, para que a gente garanta essas quantidades aí desses compostos. E aí, Catarina, como que a gente estoca, né, então esse azeite? O ideal é colocar sempre na geladeira, uma vez que eu abri o azeite, eu coloque na porta da geladeira, que é um ambiente fresco, porque principalmente em lugares muito quentes, né, que eu deixo o meu azeite, eu perco as propriedades. Então, quando a gente pensa assim em termos de propriedades, eu tenho que colocar
esse azeite num ambiente fresco, fechado. E aí é importante também a escolha do vidro, né? Então, por exemplo, o ideal é evitar no plástico, escolher num vidro escuro, aqueles âmbar que não consigo, a claridade ali não consegue entrar, para não perder as propriedades desses compostos fenólicos aí. Então, quando a gente pensa em um azeite, ele ajuda no processo de inflamação, nas doenças cardiovasculares, na agregação plaquetária, né, melhorando a fluidez ali do nosso sangue. Ele tem inúmeras propriedades. Então, ele é rico, por exemplo, nesses compostos fenólicos que garante toda essa ação aí que acomete nós mulheres na menopausa, e um bom azeite pode estar nos ajudando. E como eu falei, armazenar longe da luz, em lugares escuros e frescos. E a validade, Catarina? Então, quando você for comprar o azeite, dá uma olhada lá. Então, assim, qual que é uma validade aí, assim, de um azeite? Até 2 anos. Então, por exemplo, você vai lá, comprou esse azeite e ele já está prestes a vencer. Aí você já não vai estar trazendo essas propriedades fenólicas aí, antioxidantes. Aí você já não vai se beneficiar dessas propriedades. Então, assim, procura um azeite lá que tem uma validade, sei lá, 6 meses. Né? Então observe quando que foi feito essa fabricação aí desse azeite, porque ele vai durar aí em torno de 2 anos. Se eu estocar esse azeite, eu vou perder essas propriedades. E aí não vai ser interessante. Então, lembrar que eu devo deixar num lugar fresco, observar aí a variedade, né? E observar aí a validade. E também uma coisa interessante é você tentar variar as marcas. Hoje eu comprei essa marca, dali um mês eu compro outra marca, porque daí eu vou também variando os tipos de azeitonas desse azeite, né? Então isso também vai me dando mais compostos interessantes aí para que eu seja beneficiado. E a outra coisa é você não colocar esse azeite para aquecimento, né, ali, ficar cozinhando em altas temperaturas. O ideal é pegar esse azeite e colocar sempre depois de pronto o alimento, você adicionar, porque daí ele não vai em altas temperaturas, e aí você consegue aproveitar o máximo que você pode dos antioxidantes, dos nutrientes que tem ali nesse azeite. Então, fica essas dicas aí. De repente, num próximo vídeo eu vou continuar falando sobre esses alimentos aí, essas diquinhas que às vezes a gente tá consumindo, mas a gente tá consumindo errado, a gente não tá aproveitando as propriedades daquele alimento. Então, fica aí essas dicas para vocês, para colocarem em prática.